A história está repleta de maravilhas arquitetônicas, mas algumas construções antigas desafiam a lógica humana. Estamos falando de estruturas que demonstram o domínio da geometria e da engenharia que, segundo os registros históricos, não deveria existir na época de sua construção. Seja a precisão dos cortes, o alinhamento com fenômenos cósmicos ou a forma de encaixe dos blocos, a perfeição destas obras é assustadora. Mergulharemos no caso de uma estrutura específica, cuja complexidade é tão extrema que levanta a questão inevitável. Se a tecnologia e o conhecimento da época eram rudimentares, quem realmente a construiu? E que tipo de ferramenta ou inteligência foi necessária para atingir tal nível de perfeição? No alto dos Andes peruanos, pairando sobre a antiga capital de Cusco, ergue-se uma fortaleza, um complexo de muros ciclópicos que desafia a gravidade e a lógica da engenharia humana. Sacsayhuamán. A perfeição de sua alvenaria é tão extrema que arqueólogos e engenheiros se recusam a acreditar que foi construída pelos meios atribuídos à época. Aqui, a pedra não é apenas empilhada, ela é interligada. Blocos gigantescos, alguns com mais de 120 toneladas, encaixam-se uns nos outros com uma precisão micrométrica. Não há argamassa. Uma folha de papel ou mesmo uma agulha não consegue passar entre as juntas. Este não é o trabalho de pedreiro simples. É o produto de uma tecnologia de corte e encaixe que, em teoria, só seria possível com ferramentas e conhecimentos que a civilização inca, creditada pela obra, não possuía. Quem construiu Sacsayhuamán? E, mais importante, como alcançaram essa perfeição a tal escala? A resposta é: a cronologia oficial atribui a construção de Sacsayhuamán aos Incas, começando por volta do século XV. Os Incas eram mestres em metalurgia, mas suas ferramentas de corte eram feitas de bronze e pedras mais duras. A alvenaria inca, embora notável, geralmente envolvia blocos menores e mais manejáveis, usados em construções mais recentes. Em Sacsayhuamán, o material é, em grande parte, diorito e andesito, rochas vulcânicas extremamente duras. Tentar cortar e polir estas rochas com a precisão exigida, usando ferramentas de bronze e percussão manual, levaria gerações para cada bloco. O dilema é imediato. Se o corte era manual, como centenas de milhares de toneladas foram trabalhadas com tal geometria e uniformidade, mantendo encaixes complexos de múltiplos lados, sem margem para erros? Além disso, a estrutura exibe uma técnica chamada alvenaria poligonal, onde os blocos têm múltiplos lados e ângulos irregulares encaixados como um quebra-cabeça 3D perfeito. Essa técnica é muito mais resistente a terremotos do que a alvenaria retilínea, algo que os incas aprenderam por observação. Mas a perfeição em Sacsayhuamán sugere um conhecimento matemático e de engenharia avançado demais para a época. A disparidade entre as ferramentas que a humanidade deveria ter e o que ela construiu é o ponto-chave. O que você acha? Os incas tinham um segredo que levamos séculos para redescobrir, ou esta estrutura tem uma origem mais antiga? Deixe sua opinião nos comentários. A investigação da tecnologia perdida continua. A estrutura de Sacsayhuamán é uma biblioteca de provas de engenharia que nos superam. O primeiro ponto é a precisão imbatível. Muitos dos blocos não possuem faces planas. Eles são curvos, côncavos e convexos. Para que eles se encaixem sem argamassa, a pedra adjacente precisaria ser esculpida como um molde perfeito do bloco anterior.
em 3 dimensões. Isso exige medição e planejamento geométrico extremamente sofisticados antes mesmo do corte. O segundo ponto é o transporte e o posicionamento. As pedras vieram de pedreiras a quilômetros de distância. Como os construtores da época moveram blocos de 120 toneladas morro acima, sem o uso de rodas, animais de carga em larga escala ou a tecnologia de polias de ferro? O peso dos blocos, somado à altitude, torna o feito quase milagroso. O terceiro ponto é a união dos blocos. Muitos dos blocos apresentam saliências e reentrâncias que parecem ter sido feitas para fins de encaixe, não apenas decorativos. A maneira como as paredes resistiram a séculos de terremotos prova a superioridade estrutural desse método, indicando um profundo conhecimento de resistência sísmica. O mistério não é apenas como cortaram as pedras, mas como as alinharam e as encaixaram com tamanha precisão tridimensional, eliminando a fricção e o erro. O que teria sido poderoso o suficiente para varrer do mapa uma civilização tão avançada e deixar apenas suas fundações de pedra como testemunha? Agradeço por ter continuado conosco. Agora enfrentemos a teoria do colapso. O mistério da perfeição de Sacsayhuaman gerou teorias que desafiam o consenso. Teoria da herança de uma civilização anterior, o colapso. Esta teoria postula que os incas não construíram as fundações megalíticas, mas as encontraram. Elas seriam remanescentes de uma civilização muito mais antiga e tecnologicamente avançada, possivelmente a mesma responsável por Pumapunku, que foi varrida por um cataclismo. Os incas teriam apenas adaptado e construído suas próprias estruturas, menos precisas, sobre as ruínas dessa civilização mestre. Isso explicaria a disparidade de qualidade entre as camadas de construção. Teoria do amociamento da pedra. Uma das explicações mais fantásticas, mas persistentes, é que os construtores usaram um conhecimento secreto, talvez extraído de plantas locais, para amolecer a superfície da rocha. Isso permitiria que ela fosse moldada ou cortada com facilidade, endurecendo novamente ao secar. Embora careça de prova científica direta, ela oferece uma solução para o mistério da usinagem. Teoria da ferramenta de vibração ultrassônica. Esta teoria sugere que os construtores possuíam uma forma de tecnologia de vibração de alta frequência, que permitiria que ferramentas simples de mão cortassem rochas duras com facilidade e precisão. Isso explicaria a falta de marcas óbvias de cinzelamento e a suavidade dos encaixes. Em última análise, a perfeição da estrutura não é apenas um feito de engenharia, é uma provocação. A estrutura de Sacsayhuaman permanece, fria e imponente, como um monumento à nossa própria ignorância. A precisão geométrica em cada bloco, o peso e o transporte impossíveis, e a resistência sísmica sugerem que o conhecimento que concebeu esta obra não era o da Idade do Bronze, mas algo muito mais antigo e sofisticado. A questão "quem construiu?" nos obriga a perguntar o que mais a história esconde. Estamos dispostos a aceitar que não fomos os únicos arquitetos de grandeza na Terra? A perfeição desta estrutura é um silêncio eloquente que questiona nosso passado. O que você acredita que estava por trás desta tecnologia perfeita demais? Compartilhe sua teoria nos comentários. Se você ama desvendar mistérios que nos obrigam a olhar para trás, inscreva-se no canal, ative o sino e prepare-se para o nosso